Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 592. Capítulo 592. Marca do Espírito Santo. Ni Yan e Liu Gold ficaram atrás do paladino Lafos. Enquanto Liu Gold vomitava um quente e incinerante Dragon Breath, as donzelas negras estavam desmoronando em massa. Com um ding-dong, uma notificação de nível alto soou. Liu Gold avançou para o nível 89. Graças à poderosa habilidade inata de Liu Gold, quanto maior o seu nível, mais exponencialmente forte ele se tornava. Seus ganhos de estatística seriam várias vezes maiores por nível em comparação com animais de estimação comuns. Este foi o benefício de uma alta taxa de crescimento. O chão estava cheio de cadáveres. Mesmo Ni Yan ficou sem palavras quando viu Lafos se livrar dos ataques de várias dúzias de donzelas negras como se elas não fossem nada. Lafos se posicionou na frente, enquanto Liu Gold fornecia suporte à distância na parte de trás. Eles trabalharam juntos sem problemas. Não havia necessidade de Ni Yan fazer nada. As donzelas negras estavam sendo colhidas como campos de trigo. Enquanto Ni Yan caminhava para frente, os cadáveres em volta dele foram envolvidos por uma luz branca e transformados em cinzas antes de desaparecer. A aura purificante de Ni Yan poderia purificar os cadáveres das donzelas negras. Depois de purificar criaturas malignas suficientes, ele obteria um coração do Espírito Santo. Só então ele poderia remover com segurança os selos da espada de Zenard. Esta foi a missão mais importante na janela de missões de Ni Yan. Ele naturalmente não iria esquecer isso. Verificando seu progresso, ele já havia purificado mais de 110 mil criaturas do mal. Isso foi acumulado a partir de multidões purificadas regularmente. Lafos avançou com vigor. Devido à grande perturbação que ele estava criando, mais e mais donzelas negras estavam convergindo para ele. Quando várias centenas se reuniram, Liu Gold entoou um encantamento e chamou um meteoro em chamas sobre a grande multidão. Com uma explosão poderosa, tudo dentro de um raio de 30 metros foi envolvido por chamas furiosas. As donzelas negras soltaram gritos miseráveis e caíram no chão. De repente, uma luz branca envolveu Ni Yan. Sentindo uma sensação peculiar em seu braço, ele olhou para baixo e descobriu um Santo Espírito imprint. Parecia um antigo totem tirado de vários símbolos e padrões. Foi muito misterioso. Você obteve uma marca do Espírito Santo. Ni Yan não sabia o que ele fez, mas ele adivinhou que a marca do Espírito Santo estava de alguma forma relacionado à missão do Espírito Santo. Ni Yan verificou o status de seu personagem. Ele descobriu que seu título de Devil Slayer havia avançado de Júnior para Intermediário. Com isso, Ni Yan obteve uma nova habilidade chamada Devil Radar. Permitiu-lhe detectar criaturas demoníacas em seus arredores e dobrou o dano que causou a elas. Muitas das habilidades e equipamentos de Ni Yan eram especializadas contra criaturas demoníacas. Então, o dano que ele causou a eles foi várias vezes o de monstros comuns. Eu provavelmente deveria apenas caçar criaturas demoníacas a partir de agora. Dessa forma, ganharei experiência mais rapidamente. Com seu título de Devil Slayer tendo subido um rank, Ni Yan começou a se perguntar como seria quando progredisse ainda mais. Ni Yan continuou vasculhando o caminho. Donzelas negras se estendiam até onde os olhos podiam ver. Isso definitivamente seria uma visão assustadora para jogadores comuns. No entanto, tudo o que ele viu foi uma quantidade infinita de experiência. Foi o local de nivelamento perfeito. Depois de matar cerca de 900 donzelas negras, Lafos estava começando a ficar com pouca mana. Ni Yan fez com que ele trocasse de lugar com Liu Gold e fizesse uma pequena pausa. Liu Gold também foi surpreendentemente resiliente. Sendo cercado e atacado por uma horda de donzelas negras, ele atacou vários Explosive Counter. Toda vez que a saúde de Liu Gold caía até o fundo, Lafos restaurava tudo de novo. Paladinos eram surpreendentes. Eles poderiam tancar, curar e buffar. Mesmo que eles não se destacassem em nenhum aspecto, sua flexibilidade definitivamente era a mais alta entre todas as classes. Nivelar aqui foi razoavelmente rápido. Ni Yan ganhou cerca de 10% de experiência após uma hora de nivelamento e alcançou 99,72% de experiência para subir de nível. As donzelas negras também haviam dropado um bom bocado de itens. Ele obteve mais de uma dúzia de gemas raras e 20 mil de ouro em equipamentos. Quando Ni Yan se aprofundou no túmulo subterrâneo, o número de donzelas negras que ele encontrou gradualmente diminuiu. Passando por um longo corredor, ele finalmente encontrou duas portas. Ele não sabia qual escolher. Deixando Liu Gold e Lafos para continuar a matar os mobs, Ni Yan se aproximou de uma das portas de pedra. Assim que ele abriu, ouviu o som de flechas assobiando. Percebendo o perigo, ele ativou Gale Step e saiu do caminho. Puff, 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 várias dúzias de flechas atingiram o chão onde Ni Yan estava anteriormente. Essas flechas eram feitas de metal e as pontas estavam manchadas com um líquido verde translúcido. Ladrões frequentemente lidavam com armadilhas. Então, não importava a hora ou o lugar, as reações deles tinham que ser rápidas o suficiente. Ou então eles acabariam morrendo sem saber o que os matou. Eles tinham um nível de reflexo razoavelmente alto. Então a taxa de sobrevivência após o disparo de uma armadilha era muito maior que as outras classes. Mesmo assim, incontáveis ladrões morreram para armadilhas todos os dias e, muitas vezes, das formas mais terríveis. Felizmente,
Ni Yan reagiu a tempo. Ele estremeceu ao pensar em ser atingido por aquelas flechas. Mesmo que ele não morresse imediatamente, ele ainda estaria apenas se agarrando à vida. Depois de certificar-se de que a armadilha não iria resetar, Ni Yan voltou para a porta. Ele olhou para dentro e viu uma sala de pedra de 3 por 3 metros com um sarcófago no centro. Além disso, não havia mais nada. Este sarcófago era de forma retangular e construído de maneira bastante grosseira. Havia algumas gravuras decorativas, mas não eram muito detalhadas. Ao lado do sarcófago havia um botão. Provavelmente foi um mecanismo para abrir o sarcófago. As coisas que saíram de sarcófagos como estes eram aleatórias. Às vezes era um tesouro precioso. Outras vezes, era um monstro poderoso ou até mesmo uma maldição assustadora. Ni Yan hesitou por um momento, mas depois se aproximou e apertou o botão. A sala de pedra tremeu antes que a tampa do sarcófago se abrisse devagar. Ni Yan deu vários passos para trás com cautela. Ele agarrou com força a espada de Zenard, pronta para lidar com qualquer monstro que pudesse pular. Depois que o sarcófago foi totalmente aberto, nada aconteceu. A sala permaneceu imóvel. Ni Yan caminhou até o sarcófago. Olhando para dentro, ele viu o cadáver mumificado de uma mulher. Ela já havia decaído a pele e ossos. Ao lado dela havia 3 pedras azuis. Estendendo a mão para dentro, Ni Yan recolheu as 3 gemas e examinou-as. Safira água ondulante, encaixável. Propriedades. Reduz o requisito de nível de um equipamento em 10. Uma gema que reduziu o requisito de nível em 10 foi extremamente rara. Ni Yan não esperava obter 3 delas de uma só vez. Que sorte! Ni Yan guardou as 3 safiras água ondulante em sua bolsa. Depois de confirmar que não havia mais nada na sala, ele saiu. Ni Yan foi até a outra porta e abriu-a cuidadosamente. Desta vez não havia armadilhas. O quarto parecia idêntico ao de antes. Até mesmo a colocação do sarcófago era a mesma. Assim como antes, Ni Yan apertou o botão. Quando o sarcófago se abriu gradualmente, um forte cheiro de pólvora impregnou o ar. Merda! Ni Yan gritou em alarme. Ele sentiu um grande perigo. Ativando Shadow Waltz, ele saiu correndo da sala. Com um estrondo alto, uma grande explosão abalou a sala. A poderosa onda de choque varreu e enviou Ni Yan voando. Todo o túmulo subterrâneo tremeu. Ni Yan voou 6 metros pelo ar antes de cair no chão. Ele cuspiu um bocado de sangue quando um valor de dano de 6.000 flutuou acima de sua cabeça. Felizmente, sua saúde e defesa eram altas o suficiente. Um ladrão comum teria sido morto instantaneamente. Rastejando de volta, Ni Yan voltou para o quarto com um rosto pálido. Ele tinha sido completamente destruído pela explosão. A porta e o sarcófago foram transformados em escombros. Felizmente, Ni Yan reagiu no momento certo. Se ele tivesse sido um segundo mais lento, ele teria sido rasgado em pedaços pela explosão. A poeira e a fumaça da explosão abaixaram gradualmente. Tudo estava calmo de novo. Ni Yan sentou em um canto para recuperar sua saúde. Mais à frente havia ainda mais portas, pelo menos 2 dúzias delas. Ele não pôde deixar de hesitar depois daquela explosão. Ele se perguntou se deveria continuar explorando. Pensando nisso, Ni Yan se perguntou quantos tesouros havia nas salas de pedra. Seria um desperdício passar por elas sem vasculhá-las. Sem risco, sem recompensa. Ni Yan rangeu os dentes. Ni Yan continuou abrindo as portas. Quando ele teve sorte, ele obteria pedras preciosas, pergaminhos ou outros itens raros. Por outro lado, ele quase foi atingido por uma maldição. Felizmente, Lafos estava lá para dissipar isso. Além disso, ele também encontrou uma donzela das trevas de elite. No entanto, com a ajuda de Lafos e Liu Gold, foi facilmente resolvido. Tudo somado, apesar dos muitos perigos, ele fez uma colheita abundante. Continuando para frente, Ni Yan encontrou 2 portas douradas, uma à sua esquerda e uma à sua direita. Essas portas eram mais luxuosas do que as anteriores. Sua habilidade era excelente, coberta por todos os tipos de esculturas detalhadas. Havia provavelmente sarcófagos além dessas portas também. Ni Yan hesitou. Eu deveria entrar? Haverá perigo? Ni Yan adivinhou que os tesouros por trás dessas 2 portas seriam melhores do que qualquer outra coisa que ele encontrou até agora. No entanto, isso também significava que as armadilhas que ele enfrentou seriam as mais perigosas até agora. O medo da explosão e da maldição ainda permanecia em sua mente. Isso foi 2 vezes que ele brincou com a morte. No final das contas, o nível atual de Ni Yan era simplesmente muito baixo. Um passo em falso poderia significar a morte instantânea neste mapa de alto nível. Vou pensar um pouco mais. Vamos recolher todo o saque e purificar os cadáveres no chão primeiro? Ni Yan murmurou. Ele foi se reagrupar com Liu Gold e Lafos.